Apenas uma pergunta a cada um. Essa semana, Dr. Augusto César Leite Carvalho, o ministro Marco Aurélio deu uma entrevista na revista Dinheiro, né, revista de circulação nacional, em que faz uma crítica, no meu entendimento, bastante razoável acerca do que vem entendendo o Ministério Público e o juiz do trabalho em relação ao que se chama hoje de trabalho escravo. Diz o ministro que muitos ilícitos trabalhistas são confundidos com esse ilícito penal. Ou seja, pessoas com cartão de crédito que podem andar, que estão lesadas, e não se discute a lesão no âmbito do direito do trabalho, são muitas vezes levadas a um vexame até em rede nacional, né, por um crime que evidentemente não cometeram. Cometeram o ilícito trabalhista, tem que pagar por isso, mas não cometeram o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Eu queria indagar o que Vossa Excelência pensa sobre as considerações feitas pelo ministro Marco Aurélio, ou o que pensa Vossa Excelência sobre esse assunto, os questionamentos que lhe foram feitos. Inicialmente eu quero agradecer os questionamentos que me foram dirigidos, as observações elogiosas do senador Mercadante, do senador Marco Maciel, do senador Suplicy, do nosso presidente, o senador Demóstenes Torres. Em tocante à pergunta que me foi dirigida pelo senador Eduardo Suplicy, o que me diria a minha própria experiência a respeito da possibilidade de serem solucionados os conflitos trabalhistas numa época como a nossa, em que esses conflitos muitas vezes ganham dimensão transnacional, em que nem sempre a atuação estatal está devidamente aparelhada para resolver litígios que escapam à dimensão territorial daqueles que estão quer no Poder Judiciário ou eventualmente a possibilidade de condição física mesmo de se resolver um problema, como o senhor mencionou, da Companhia Vale do Rio Doce no Canadá, que se projeta em verdade de um país para o outro, sem que possa haver uma intervenção estatal. Nós que estamos sempre muito habituados a essa premissa, a essa baliza da intervenção estatal como um marco regulatório a partir do qual todas as relações de emprego estariam sendo regidas. Eu queria só fazer duas observações, e não sei se atendo a sua expectativa, senador. No tocante ao direito do trabalho, há uma peculiaridade que o direito do trabalho tem e que não se vê normalmente em outros ramos do direito. Eu me reporto à peculiaridade de nós próprios, de alguma forma, os próprios atores sociais, melhor dizendo, empregados e empregadores, contribuírem desde sempre para a elaboração dessa norma jurídica que vai reger a relação que é travada entre eles. Isso não acontece apenas no âmbito da relação de emprego em uma empresa privada em uma cidade qualquer desse imenso Brasil. Nós temos hoje, da mesma forma como contribuiu para a formação, a evolução do direito do trabalho, a norma coletiva a partir do século XIX, especialmente, inicialmente como Pacto de Cavalheiros, e depois evoluindo para se tornar norma jurídica, direito fundamental, etc. A globalização econômica, essa possibilidade de os trabalhadores serem mobilizados, serem transferidos de um para outro país, muitas vezes na mesma empresa, e de serem regidos pela mesma norma, não obstante estarem prestando serviço em países diferentes. E isso é uma peculiaridade, por exemplo, da indústria automobilística que se situa ali no oeste dos Estados Unidos, Canadá, etc. Também pode ser uma realidade entre nós aqui no Mercosul. Enfim, nós temos hoje convenções coletivas internacionais, nós precisamos aprender a lidar com isso. O direito do trabalho nunca esperou propriamente a intervenção estatal quando há alguma condição de os mecanismos naturais de pressão aí dos trabalhadores forjarem novas condições de trabalho e construírem assim uma nova normatização, uma nova regulação. Então, da minha experiência pessoal,
eu queria dizer ao senhor o seguinte: eu acredito muito que essa é uma questão mais de deontologia jurídica, de dever ser, da maneira como o juiz de trabalho deve se comportar. Não me parece que o juiz de trabalho que tenha se formado, que tenha se graduado em Direito e que tenha eventualmente sido aprovado no concurso para a magistratura do trabalho, ele esteja completo, ele esteja inteiro para exercer a magistratura trabalhista. Ele vai lidar com a relação assimétrica, com a relação entre pessoas absolutamente desiguais, entre pessoas que acorrem ao Poder Judiciário sentindo-se, evidentemente, aviltadas em sua honra ou, de alguma forma, ameaçadas por um Poder Judiciário que não poderia estar, de algum modo, atingidos. Tem que haver uma certa sensibilidade, tem que haver uma certa preparação do próprio juiz do trabalho para saber lidar com esse tipo de situação e conduzir esse conflito à melhor solução. A solução que não negue o direito ao conflito, porque numa relação assimétrica, como eu falei há pouco, numa relação entre desiguais, é necessário que você assegure aquele que é o hipossuficiente econômico, o direito ao conflito como método de interação social e, ao mesmo tempo, que você possa divisar lá adiante a possibilidade de você pacificar mesmo aquele conflito dentro de uma postura de acolhimento, dentro de uma postura de desprendimento, dentro de uma postura que o magistrado trabalhista precisa ter de tentar solucionar o conflito, não simplesmente de estabelecer uma regra jurídica, a regra jurídica que deve solucioná-lo. Quanto à sua indagação, senador Demóstenes II, eu penso que todo o trabalho que se desenvolveu, o Brasil tem uma imagem internacional até curiosamente favorável no sentido de repressão ao trabalho análogo de escravo. Mas me parece que todo o trabalho que se desenvolveu a respeito desse assunto precisa, evidentemente, como qualquer atitude repressiva estatal, ela precisa ter algum comedimento, ela precisa ter alguma contenção para evitar o julgamento sumário e precipitado daquele que eventualmente contra o qual é impingida a pecha de estar contratando trabalho análogo de escravo. Eu penso que essa área é uma área em que deve haver um cuidado extremo. Penso que as pessoas não podem ter a sua honra de alguma forma atingida, né, por uma atitude precipitada que às vezes é do agente do direito, às vezes dos agentes da informação. O que me parece é que, na medida em que se fortalece esses agentes estatais, essas comissões, inclusive do Ministério Público, que atuam na tentativa de reprimir o trabalho análogo escravo, o trabalho degradante, esse tipo de necessidade de aparecer aquele trabalho, aquele programa, como um programa que está surtindo resultados práticos, termina sendo inibido. Infelizmente nós temos trabalho degradante e infelizmente nós temos mesmo a divulgação que me parece assoldada muitas vezes contra pessoas contra as quais ainda não se tem prova inconclusa, conclusiva, né, de que estariam mantendo trabalhadores nessa condição. Nessa medida que eu penso que a crítica do ministro Marco Aurélio ela tem procedência e serve de reflexão para que todos nós, né, agentes do direito e também os agentes da informação, se contenham um pouco, contenham o entusiasmo antes de divulgar uma notícia que pode, eventualmente, não corresponder à realidade. Agradeço a Vossa Excelência com a palavra. Parabéns. Portanto, as indicações feitas para que o Dr. Augusto César de Leite de Carvalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, para o encargo de ministro superior do Trabalho, foi aprovado pela unanimidade dos presentes. 15 votos sim, nenhuma abstenção, nenhum voto não.